o desembargador Ricardo Gentil, que ora veio colaborar com os nossos trabalhos. Cumprimentar todos os advogados presentes, ao nobre representante do Ministério Público, doutor Antônio Ivan. Doutor Antônio Ivan, o senhor está me ouvindo? Sim, perfeitamente, okay. Valeu. Ok, porque eu não estou lhe vendo aqui. Eu faço a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária da primeira Câmara Especializada Criminal, realizada no dia 1º de fevereiro do corrente ano. Essa ata foi publicada no Diário da Justiça de 3 de fevereiro, diário de número 9.525, e até a presente data não foi impugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Edivaldo Pereira. Em discussão à ata, mas antes, porém, eu gostaria de agradecer pela colaboração do estimado colega e amigo Ricardo Eulário. Muito obrigado, doutor Ricardo. Né? O desembargador Ricardo veio colaborar aqui conosco de maneira valorosa. Eu quero destacar, porque eu já estava no 6º magistrado. Tá? Então, vamos dar aqui início aos nossos trabalhos. Os advogados presentes, doutor Gilberto está presente. Os 2 primeiros processos são embargos de declaração. Vamos passar o processo de número 3, advogado presente. Processo de número 3, doutor Eduardo Rodrigues de Souza do Carmo Batista. Processo de número 5, pela Defensoria, não há advogado. Processo de número 6, doutor Martson, está presente. 0759-153-47.2020, são embargos de declaração na apelação criminal. Origem Picos Quinta Vara, embargante Francisco das Chagas Santos Ferreira, advogado Martson Rocha Paulo, embargado Ministério Público do Estado do Piauí, Vossa Excelência é o relator, desembargador Edivaldo Moura. Processo doutora Vanessa. Está no sistema. Doutora Vanessa, o doutor Eduardo também está na sessão, que é o 3. Mas ele não se manifestou e nem falou, disponível, né? doutora. Sim. Desculpa, não é flame, eu estou disponível, porque teve um probleminha no microfone aqui, mas já estou apto. Para não atrapalhar o andamento da sessão, nós vamos para o julgamento deste, que eu acabei de apregoar. Então, segue o andamento. Doutor Martson. Presente. Eu posso iniciar já a sustentação oral? Sim. Pronto, obrigado. Excelentíssimos senhores julgadores, eminente senhor desembargador relator, Edivaldo Moura, doutor Ricardo Gentili, que está fazendo, às vezes, nesse julgamento, excelentíssimo senhor desembargador Pedro Macedo, doutor Antônio Ivan, representando o Ministério Público, demais advogados, doutora Vanessa, meus cumprimentos a todos. Excelência, este caso é um caso atípico, trata-se de existiu uma condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas e algumas pessoas foram condenadas. Em torno de 4 pessoas foram condenadas. 3 recorreram, apresentaram o competente recurso de apelação, e o que agora é meu cliente, na época, não recorreu, né? Não sabe por qual motivo, mas ele não recorreu. O recurso dos 3 outros corréus foi provido em parte, foi deferido o chamado tráfico privilegiado, substituindo a pena corporal por restritiva de direitos, e o meu cliente agora se encontra cumprindo pena pelo fato de não ter recorrido. Então, apresentei um pedido de extensão, a qual inicialmente não foi conhecido por essa douta Câmara Criminal. Então, eu fui até o STJ, que considerou que poderia, sim, ser analisado o mérito deste pedido por essa colenda Câmara, respeitosamente. Então, por isso, nós estamos aqui nessa douta sessão para fazer a sustentação oral. Pois bem, a razão do meu pedido é que o meu cliente, o Francisco das Chagas Santos Ferreira, ele se encontra em situação idêntica aos demais corréus que tiveram esse direito ao chamado tráfico privilegiado e também a certa redução de pena. Se a gente lê a sentença condenatória, o mesmo fundamento que foi utilizado para negar o chamado tráfico privilegiado foi utilizado para todos, né? E aqui na petição que eu apresentei incidental, a gente observa que o fundamento foi o mesmo. Eu vou pegar aqui, por exemplo,
o Corréu Jamison Dias, e o meu cliente é o Francisco das Chagas, né? O magistrado de primeiro grau destaca as mesmas situações, quanto à culpabilidade, apresenta-se normal ao tipo penal, pelo qual deixa de influir na pena base, e passando lá para o tráfico privilegiado, a mesma circunstância. O magistrado destacou: não entendo, abro aspas, não entendo cabível a aplicação da minorante do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, uma vez que, em que pese o agente ser primário, não se pode presumir que não se dedique à atividade criminosa, pois, pela forma como crime praticado, na presença da pessoa menor de idade, na companhia de outras pessoas, mesmo que de forma habitual, revela existir elementos capazes para demonstrar que é desconhecedor das práticas que envolvem o trabalho, capaz de dificultar. Deste modo, inexistem causas de diminuição de pena, e foi aplicada para eles a pena de 6 anos e 3 meses, ou seja, uma circunstância idêntica. O magistrado não destacou nenhuma diferenciação. E já do acórdão desta Câmara, provendo o recurso de apelação, a gente observa que o eminente relator destacou o seguinte: quanto à Corré, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena, entendo que, apesar de possuir uma outra ação penal em curso, na qual o réu não se demonstrava violação cabal ao que preconiza a lei. Contudo, por já responder a outra ação penal da mesma natureza, a fração de diminuição será estipulada em 2/5, né? E essa mesma fundamentação foi utilizada para os outros 2 corréus. O meu cliente, Excelência, se encontra nessa mesma situação. E na época era até melhor, porque na época ele não respondia a nenhum outro processo. O processo é de 2015. Na época, a situação dele, inclusive, era melhor do que a desses outros corréus que já respondiam a outra ação penal, mas ainda sem trânsito em julgado. Então, o fundamento utilizado pelo magistrado para negar o tráfico privilegiado não foi convalidado por essa Câmara, que entendeu que o fato de ser primário e apenas com o processo em andamento não seria cabível para afastar o tráfico privilegiado. E o meu cliente, que se encontrava em uma situação melhor, porque ele não respondia processo. Hoje ele responde a um outro processo por ameaça, sendo bastante cristalino, mas também sem trânsito em julgado, e foi posterior, já no ano de 2020, né, 5 anos depois. Então, entendo perfeitamente cabível, apesar das razões do Ministério Público, entendo ser perfeitamente cabível se estender por completo o julgado para abranger o meu cliente. Então, eu peço, e aqui rapidamente, que seja estendido os efeitos desse julgado. Agradeço pela oportunidade, Excelências. Conheço dos embargos opostos, porque presente os seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, por força de determinação do Tribunal Superior, estou exatamente fazendo esta análise reconhecendo a procedência do pedido de extensão do benefício concedido em julgamento de apelação criminal aos corréus Ivaldete Antônio da Silva, Jamilson Dias e Adelson de Souza Santos. Na ocasião, os apelantes tiveram suas penas reduzidas para 3 anos e 6 meses de reclusão e 349 dias de multa. O regime de cumprimento de pena foi modificado para o aberto e a pena privativa de liberdade foi substituída
por pena restritiva de direitos. Argumenta o embargante que goza da situação igual ou menos grave do que a dos corréus, uma vez que alegadamente não responde a outros processos, não integra a organização criminosa e que deveria ter sua pena reduzida para o mesmo patamar dos apelantes citados acima. Incumbe destacar preliminarmente que a matéria em questão é afeita especificamente à discussão em sede de revisão criminal, conforme a argumentação expendida em ID 5951744. Contudo, diante de determinação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que este tribunal apreciasse o mérito do pedido, optou-se por recepcionar o pedido como embargos de declaração, mesmo que de ofício, e ainda que o pedido seja manifestamente intempestivo, para que se desse cumprimento ao deciso do STJ. Da espécie, temos que o entendimento consignado no acordo deste tribunal, que julgou a apelação criminal em epígrafe, foi de que os apelantes deveriam ser absolvidos da prática do crime autônomo, do artigo 244-B do ECA, mas mantidas as condenações destes das sanções do artigo 33 da Lei 11.343, combinado com o artigo 40 da inciso 6º da Lei 11.343. Embora a correção da dosimetria tenha sido feita individualmente para cada um dos recorrentes, por coincidência, as penas foram reduzidas igualmente para 3 anos e 6 meses de reclusão e 340 dias multas, 343 dias multa, 49 dias multa. Nos 3 casos, o regime inicial de cumprimento de pena foi alterado para o habeas e as penas privativas de liberdade foram convertidas para restritivas de direito em local e forma a ser estabelecido pelo juiz da execução, sem prejuízo de eventual reversão no caso de descumprimento. Entretanto, este juízo considera pertinente o argumento ministerial quando este destaca que, em relação à causa de diminuição de pena do artigo 34, parágrafo 33, parágrafo 4 da Lei 11.346, em análise detalhada das fundamentações apresentadas pela turma julgadora em acordo de ID 3560-801, em referência à concessão da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, aos demais réus, se constata que todas foram diversas, levando em consideração a situação e o caráter pessoal de cada réu. Sendo assim, não existe motivos legais para acolher o pedido de extensão de aplicação do tráfico privilegiado em favor do ora requerente. De fato, não há como revolver novamente os autos da ação de origem para fazer nova análise de mérito, uma vez que o embargante não figurou como um dos recorrentes e o acordo já transitou em julgado. Seria como admitir a reversão sem justa causa da preclusão do direito de recorrer. Para uma análise meritória, completa e exaustiva, a fim de determinar a aplicabilidade ou não da obediência, seria necessário um novo processo de conhecimento, o que só é possível em sede de revisão criminal neste momento processual, visto que se teria de desconstituir coisa julgada, como destacou o dispositivo do deciso do ministro Olindo Menezes. Abre aspas. Se as situações fáticas forem as mesmas, nada impede a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal, em nível de habeas corpus de ofício, se o julgamento dos demais imputados que tiveram a aventura de apelar tiver sido mais favorável.
A própria decisão do STJ determinou o nível de aprofundamento cognitivo que se permitiria em caso. Tampouco o embargante pode vindicar a incidência da atenuante do artigo 65, inciso 1, Código Penal, referente à menoridade relativa, uma vez que o embargante nasceu em 1 de 12 de 1989 e o crime foi datado de 8 de 2 de 2015. Logo, é óbvio que o recorrente já possuía mais de 25 anos à época do crime. Em relação à tese de fixação de pena, da pena base no mínimo legal, não se verifica a necessidade de maiores aprofundamentos para concluir pela possibilidade da extensão pretendida. A mesma argumentação é empregada para neutralizar a referida circunstância judicial se amolda à pretensão do embargante. Pelo que diz respeito à aplicação da pena base no mínimo legal, observa-se o método pedido. O magistrado da COR assim se manifestou em sentença, abre aspas, consequência do crime de grande relevância, posto que o tráfico de droga é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública. Assim, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, autorizando o afastamento do mínimo legal, considero como necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, a pena base de 6 anos e 3 meses de reclusão e multa, esta última dosada em seguida. Do tratamento acima, vê-se que a pena foi exasperada por uma circunstância judicial valorada. Entretanto, a justificativa empregada na sentença para tal aumento foi genérica e baseada na gravidade em abstrato do delito. Mesmo que se admitisse tal argumentação, os apelantes foram capturados em flagrante ainda antes de efetivamente colocarem as drogas em circulação dos logradouros públicos. Da mesma forma, não se exige maiores aprofundamentos para concluir pela possibilidade da extensão pretendida no caso do que pertine ao afastamento da condenação por corrupção de menores, substituindo-a pela incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 6º da Lei 11.343, por ser mais benéfica ao apelante no cálculo do quantum da pena. Como destacou o parquet na ocasião, comprovado o envolvimento de adolescente na prática de crime de tráfico de droga, é cabível o reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40 da Lei 11.343, absolvendo os do crime autônomo previsto no artigo 244-B do ECA. Destaque é cabível a realização de novo cálculo para definir a pena que deve incidir sobre o embargante. Farei as alterações empregando como base a redação utilizada na sentença condenatória e no acórdão mirado como paradigma. Dado o exposto até aqui, absolvo o embargante Francisco da Chagas Santos Ferreira da prática do crime autônomo do artigo 244-B do ECA, corrupção de menores, e mantenho a condenação do mesmo nas penas do artigo 33 e da Lei 11.343, agora cumulado com o artigo 40, inciso 6º da lei, da citada lei, passando a seguir a efetuar a nova dosimetria da pena. Sobre o crime do artigo 33. Não se encontrou motivo para exasperar nenhuma circunstância judicial na primeira fase de cálculo, razão pela qual a pena base deve permanecer em seu mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, pelo que mantenho a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Não entendo cabível a aplicação da minorante do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, uma vez que, em que pese as alegações defensivas, neste momento processual não resta mais possível a análise aprofundada do método para determinar a incidência ou não da benesse.
aplicável à causa de aumento de pena previsto no artigo 40, uma vez que demonstrada a exposição do menor de iniciais tais à prática do crime de tráfico de entorpecentes, aumento a pena de 1/6 neste momento, quanto fica em 5 anos e 10 meses de reclusão e 833 dias multa. Dessa forma, apreciadas as causas de aumento e diminuição de pena, fixa a pena total do embargante Francisco das Chagas Santos Ferreira em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, sendo cada dia multa no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos. Mantém-se no mais e onde cabível o disposto na sentença recorrida. Deste testarte, voto pelo acolhimento parcial dos embargos para que a pena final do embargante seja redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, nos termos acima descritos e mantendo-se no mais e onde cabível o disposto da sentença recorrida. É como voto, desembargador Pedro Macedo e do embargador Ricardo Eulário. Inicialmente, cumprimento o eminente presidente, desembargador Edivaldo Moura, cumprimento o estimado colega e amigo Ricardo Gentil, cumprimento os advogados, o estimado procurador e amigo doutor Antônio Ivan Silva, senhora secretária, doutora Vanessa, e quanto ao voto, ouvi atentamente os argumentos apresentados pela defesa, posteriormente o bem fundamentado voto proferido pelo desembargador Edivaldo Moura. Desceu a detalhes, não deixou um ponto sequer que possa resultar em novo embargo ou argumentação por parte da defesa. Bem agiu ao acolher parcialmente os embargos de declaração. Portanto, acompanho na sua plenitude. Embargador Ricardo Eulário. Desembargadores Edivaldo Moura e Pedro Macedo, meus cumprimentos, satisfação reencontrá-los nesta oportunidade e dizer sempre da minha disponibilidade, sempre possível, em colaborar com esta primeira especializada criminal. Quero cumprimentar também o nobre procurador, doutor Antônio Ivan, sempre atuante. Valeu, muito obrigado. E competente procurador com assento nesta Câmara. Cumprimentar o doutor Martinson Rocha, advogado, que fez de forma brilhante. Obrigado, doutor. Muito bem. Quanto ao voto, nada a acrescentar. Acompanhe integralmente o relator. Por decisão unânime, Ministério de voto ao relator. Essa foi a decisão a ser tomada. Adote a Coordenadoria Criminal deste tribunal as providências pertinentes à expedição de nova guia de execução provisória do apelante, fazendo constar nova pena imposta por este tribunal e devendo ser a guia acompanhada no que couber das peças e informações previstas no artigo 1º da lei da resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça. É como fica estabelecida a decisão do embargador, colegas. Prosseguindo, desembargador, processo de número 3, doutor Cristiano, o senhor vai fazer sustentação oral, não é isso? A senhora tinha dito que era questão do Eduardo, do habeas corpus. Sim, mas o seu nome é Cristiano? Não, porque está errado, meu nome é Fleima Fontes. Fleima, o senhor está habilitado nos autos do processo? Sim, senhora. Paciente Roberval? Sim, senhora. Okay. Procuração anexada aos autos. Processo de número 3, 0759, 492-35, é um habeas corpus de simplesmente vara única, impetrante Eduardo Rodrigues de Souza do Carmo Batista e outro, paciente Roberval Andrade de Souza Júnior, impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da vara única da comarca de Simplício Mendes, Vossa Excelência é o relator, desembargador Edivaldo Moura, e a advogado presente, doutor Fleimon, não é isso? Sim, senhora. Fleimon. O relatório está no sistema, não é? Excelentíssimos desembargadores, inicio cumprimentando o ilustre desembargador relator, o desembargador Edivaldo Moura, com a gente tem imenso prazer em poder atuar em um processo de Vossa Excelência, o relator. Cumprimento também o desembargador Pedro Macedo,
um desembargador que a gente tem total admiração, o desembargador Ricardo Gentil, e o ilustre conspinco representante do Ministério Público, doutor Antônio Von. Aceite meus cumprimentos, sabe que não são cumprimentos burocráticos, são cumprimentos realmente da defesa, cumprimentos verdadeiros. Desembargador Edivaldo, antes de iniciar o caso em concreto, é necessário que a gente observe que a gente está aqui hoje atuando em um caso de direito penal, direito processual penal. E nada mais justo, desembargador Pedro, de nós observarmos que o direito penal possivelmente seja o direito com maior respeito, com maior zelo aos procedimentos. Desembargador Ricardo, o direito penal, ele labuta, ele trabalha com a liberdade das pessoas. E diante dessa situação específica, é necessário que a gente tenha responsabilidade de observar os ritos. Se vocês for observar, por exemplo, há bem pouco tempo aqui na sustentação anterior à nossa, o nosso colega pleiteou uma ação e um embargo de declaração, mas o desembargador Edivaldo, de forma brilhante no seu voto, relatou que o meio legal seria a revisão criminal. Isso se chama procedimento. E o procedimento no direito criminal, ele deve sim ser seguido. Porque se nós não seguirmos o procedimento do direito criminal, nós podemos estar diante de um certo precedente que pode trazer o Estado ao caos. Então, por mais, promotor Antônio Ivan, que o crime de tráfico de droga seja um crime que assola a família, que traz uma certa complexidade social, é necessário que a gente possa trilhar de forma correta os procedimentos legais do direito criminal. E neste caso específico, do paciente Roberval, desembargador Edivaldo, nós estamos diante de um conjunto clássico de nulidades. Estamos diante de um conjunto clássico de atrapalhadas. Estamos diante de um conjunto clássico que se filia a tudo, menos aos procedimentos de direito criminal. Uma análise superficial, uma análise tranquila, dá para analisar que esse processo é nulo. Primeiro, desembargador Gentil, vamos observar a questão relacionada à audiência de custódia. A audiência de custódia, feita por ilustre juiz Simplício Mendes, ela adentrou no mérito da questão. O habeas corpus, desembargador Edivaldo, o senhor pode ver aí na sua terceira folha, tem aí, na quarta folha, ele tem aí um minuto exato que o juiz entra no mérito. E meu cliente confessa o crime na audiência de custódia. Então, vejamos, palavra do juiz, não é o momento adequado para isso. Mas então, se não é o Maicon, quem financiava? O meu cliente respondeu, era eu mesmo. Segundo 533, plantio ou preparo? Meu cliente, isso. Quanto mais ou menos você utilizou, você gastou para o plantio e preparo? O meu cliente respondeu, 70 mil. Desembargador Ricardo Gentil, meu cliente é réu confesso em audiência de custódia. Situação essa que não pode ocorrer em qualquer lugar do mundo. E o nosso Tribunal de Justiça, zeloso e respeitoso, não pode convalidar este erro. É patente o vício legal ocorrido em audiência de custódia, onde foram produzidos elementos probatórios contraditórios aos interesses do réu, que não tinha ciência dos seus direitos, já que não foi orientado sobre a produção de provas, entendeu, senhor defensor, que tais questões seriam explicadas futuramente em sede de audiência de instrução. Nas lições de Renato Brasileiro, a autoridade judiciária deverá cientificar o preço de seu direito de permanecer em silêncio, abster de formular perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ação penal e é vedada a inquirição do preço sobre o método da imputação. Portanto, não devem ser admitidas perguntas que antecipam a instrução própria de eventual processo de conhecimento. O advogado, no momento correto, interviu e disse, doutor, o senhor está fazendo perguntas meritórias com relação ao meu cliente. Ou seja, nós estamos diante do local mais importante do direito criminal hoje no estado do Piauí, que é uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, e onde um réu, na época custodiado, assumiu um fato em audiência de custódia por pergunta do juízo. Essa audiência de custódia é nula, ela é írrita, ela é inexistente. Essa audiência de custódia não pode trazer reflexo nesse processo. Outro ponto, desembargador Ricardo Gentil, desembargador Edivaldo, que nós devemos ser observados. Como nós vamos iniciar um processo? Como nós vamos continuar um processo que o réu foi espancado? Mas quando a gente fala espancado, a gente sabe que existe algum momento, já que nós estamos diante de juízes experientes,
e procurador experiente, não é palavra solta de preso, não é palavra solta de réu. Nós juntamos o exame de corpo de delito que confirma que o réu foi espancado. O exame de corpo de delito foi juntado ao processo, Vossa Excelência deve observar, e é claro, né, é visível que ele foi espancado. Mas o conjunto, a salada de nulidades não acaba por aí. O flagrante também foi ilegal. Se nós formos observar a situação específica, Está sem som. Defensores do Estado Democrático. desculpe, doutor, toquei sem querer. Mas existe mais coisas, desembargadores. O flagrante também foi ilegal. A polícia chegou na situação específica, dizendo, desembargador Edivaldo, que através de uma denúncia anônima, ficou sabendo que o rapaz vendia droga. Entrou na casa dele, espancou, está aí usando de corpo de delito no processo, Vossa Excelência pode analisar, e depois de tudo isso, encontrou a quantidade de droga, claro, encontrou-se a quantidade de droga, e apenas com fatos relacionados a denúncias anônimas, né? E apenas isso. Sem mandato de busca e apreensão, a droga encontrada foi maconha, ou seja, é raro existir um mandato de busca e apreensão em Simplício Mendes. Uma cidade que tá existindo uma falha muito grande, não tem busca e apreensão. Ou seja, diante dessa situação, se convalidou o flagrante na audiência de custódia. Existe esse entendimento de que a falha do flagrante, ela pode ser convalidada com mandado de prisão, mas o mandado de prisão é legal. E eu estou em busca de retificar o mandado de prisão, e é por isso que eu estou aqui. A decisão do juiz de primeira instância, desembargador Edivaldo, onde convalida o flagrante com mandado de prisão preventiva, ele pode ser retificado por Vossas Excelências, porque senão não haveria necessidade de estar no tribunal. Olha o que diz o habeas corpus concedido, habeas corpus do dia 7 de 2 de 2020, do ministro Nerfi Cordeiro. Desse modo, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de polícia no domicílio, sem autorização judicial. A abordagem em face do réu, ele é qual conhecido como ponto de tráfico, sendo encontrada com ele droga, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Doutor Edivaldo Moura, o Piauí passou a conhecer o Ricardo Jacobson através de uma live que Vossa Excelência fez. O maior número de nulidades do Brasil conheceu através de uma live que Vossa Excelência fez, eu me lembro como fosse hoje. Nós temos que dar zelo à questão procedimental. Nós não podemos entender que o processo criminal deva ser flexibilizado todo dia. Este processo é sim nulo. Por quê? Porque a audiência de custódia não foi feita pelo seu fim. A invasão, ela foi ilegal. Vossa Excelência pode analisar o processo, como certamente analisou, sem mandado de busca e apreensão, e o réu foi espancado, como foi juntado o exame de corpo de delito. E termino minha fala, desembargador Edivaldo, desembargador Pedro Macedo e desembargador Ricardo Gentil, com palavras do ilustre e companheiro do Ricardo Jacob, professor Auri Lopes. O processo penal ele não tem lide, como acontece no processo civil. O processo penal ele é banhado pelo princípio da necessidade. O processo penal existe porque deve existir. E muitas vezes a gente observa que que confunde. Acham que o processo penal tem lide e que o objeto da lide é o preso, e não é. O processo penal ele é rígido. Os procedimentos devem ser observados. E neste caso em comento, eu tenho plena convicção, por saber do zelo que Vossas Excelências têm pelo direito, que esse processo não deve ser convalidado. Esse processo deve ser nulo, deve ser iniciado na fase inicial, com a nulidade da audiência de pronúncia, com a nulidade do flagrante, com a nulidade da audiência de custódia, com a nulidade de todo o flagrante que existiu. E a expedição da alvará de soltura. Se, por acaso, o processo for recomeçado e houver necessidade de uma prisão, sim, ele vai sentir o peso da lei. Mas no meu tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com desembargadores que zelam pela justiça e que zelam pelos procedimentos legais,
jamais irá admitir um procedimento ridículo, um procedimento horrível, que vem totalmente desfiliar a tudo aquilo que a gente aprendeu no direito penal e tudo a isso. Findando a minha fala, situações subjetivas do réu, desembargador Edivaldo. Réu primário, bons antecedentes, sem qualquer passagem por polícia, sem qualquer tipo de problema na sua vida, endereço fixo, esposa grávida, a droga, desembargador Edivaldo. É maconha, não tem cocaína, a gente observa que na decisão do senhor, o senhor observa muita questão dessa natureza. Outro ponto, caso seja condenado, desembargador, certamente será beneficiado pelo tráfico privilegiado, porque o inquérito já foi concluído, não tem ligação com a associação para o tráfico, tudo isso de forma tranquila. Todas as águas remam, todas as águas convergem para o alvará de soltura desse réu, por tudo aquilo que eu conheço do tribunal, e simplesmente Vossa Excelência, sobre a sua visão até garantista das coisas. Muito obrigado a todos, desculpem o meu alongamento, e aguardo a decisão de Vossas Excelências. Desembargador Ricardo, desembargador Pedro Macedo, escutei atentamente a peroração do ilustre advogado e vou emitir a minha decisão de forma bem superficial, exatamente para não tomar mais tempo de todos nós. Habeas corpus, processo penal, tráfico de drogas, ausência de fundamentação e requisitos. Eu estou rejeitando essa ausência de fundamentação e requisito da prisão preventiva. Nulidade do flagrante, nulidade da audiência de custódia, conhecimento parcial, denegação. Tópico 1. Configurado atendimento às disposições legais do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, e artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. A indício suficiente da materialidade e autoria do delito, baseados no auto de exibição e apreensão de 512 tabletes de maconha, além de outros volumes contendo entorpecentes, balanças e prensa, além da confissão em juízo. Tais fatos ressaltam a necessidade da prisão preventiva para que seja garantida a ordem pública. Mais ou menos como disse o magistrado Acol. A alegação de nulidade do flagrante e das provas dele advindas são teses que precisam ser analisadas com uma análise probatória aprofundada, inviável em sede de habeas corpus, pois tal rito não admite dilação probatória. Assim, não é possível o acolhimento das referidas teses de nulidade, pois seu exame revela-se incompatível com o rito sumário do mandante. Não obstante, não há o que se falar acerca de eventuais nulidades na audiência de custódia. Isso porque houve já a nova decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Portanto, superada a referida tese de consequentemente, inviável a revogação da prisão preventiva. Quanto à possibilidade de substituição da prisão, o entendimento deste juiz é de que, no caso em tela, todas as circunstâncias revelam que as medidas cautelares previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal não constituem instrumentos eficazes para proteger a ordem pública da atuação do paciente. Prejudicialidade da tese de nulidade da audiência de custódia. Não conhecimento do rito em relação à tese de nulidade do flagrante e das provas. Denegação da ordem, desacolhendo as teses de audiência de fundamentação, de ausência de fundamentação e de possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares. É como eu disse, do desembargador Ricardo, do desembargador Pedro Macedo, em harmonia com o parecer do Ministério Público Superior. Bem, a princípio verifica-se os bons argumentos do doutor Cristiano, porém não suficientes para fazer frente aos argumentos apresentados, os fundamentos apresentados no voto do relator. De fato, surgiu um novo título judicial, a matéria que é a necessidade de produção de provas, somente a instrução que se pode analisar melhor,
E, portanto, acompanho plenamente o voto proferido pelo relator. Desembargador Ricardo Eulálio. Olha lá, cumprimentando o ilustre advogado, aí, parabenizando pela sua participação, mas eu acompanho o relator. Isso são nomes nos termos do voto do relator. Prosseguindo, processo de número 7. Doutor Luiz Carlos Souza Vasconcelos está presente? Doutor Luiz Carlos Souza Vasconcelos? Doutor Jailes José Ribeiro Fenelon? Doutor Jailes? Oi, doutor. O doutor Jailes se encontra presente, mas é referente a um habeas corpus que foi adiado da sessão da semana passada para essa. O senhor vai fazer sustentação oral? Oi, não entendi. O senhor vai fazer sustentação oral? Não. Tendo em vista que meu sócio já fez na semana passada, não iremos mais fazer sustentação oral. Então, vamos prosseguir. Mais algum advogado? Doutor Dimas? Doutor Dimas? Estou aqui. Ok. Apelações criminais 0801-672-67.2021. Primeira é de Uruçuí, vara única. Primeiro apelante, Dioclésio da Silva, advogado Dimas Batista de Oliveira. Segundo apelante, Vereconde Ferreira de Oliveira, advogados Vanessa Siqueira de Souza e outro. Apelado Ministério Público do Estado de Piauí. Vossa Excelência é o relator, desembargador Edivaldo Moura e doutor Dimas Batista de Oliveira está presente para fazer sustentação oral. Doutora Vanessa. Só está no sistema. Doutora Vanessa, um minuto aí. Há pouco o advogado sustentou que houve um adiamento de um julgado, inclusive tendo havido sustentação. Não há vinculação de algum outro julgador, que não eu? Qual desembargador que o senhor está se referindo? Esse advogado falou agora há pouco que disse que não ia fazer sustentação porque o colega o fez na sessão anterior. Sim. O desembargador Edivaldo Moura deve oportunizar para ele novamente a palavra, tendo em vista que Vossa Excelência está compondo hoje o quórum. Pois é, eu queria saber se não chegou a esse limite de haver vinculação de outro jogador. E não tendo... Não há. Havia sustentação para que eu possa me inteirar melhor. Não há. Eu vou verificar aqui nos autos. Vamos dar continuidade aí com o doutor Dimas, e eu vou verificar aqui nos autos o processo de número 9, para ver se há algum desembargador vinculado. Obrigada, desembargador. Doutor Dimas. Começar, doutor Divaldo? Sim. E pode começar. Excelentíssimo senhor, desembargador relator, meu ex-professor, doutor Edivaldo, desembargador, doutor Pedro, é um prazer estar aqui com Vossa Excelência, doutor Pedro. Doutor Ricardo Gentil, é a primeira vez, doutor, que a gente se encontra, porque o senhor não é da criminal, mas é um prazer. Doutor Ivan, que a gente se encontra sempre nessa Câmara. Vossa Excelência, este caso não é caso complexo. O que acontece? Vou escrever os fatos e depois eu vou entrar nas minhas teses. Primeiramente, esse outro acusado, Viraconde, ele tinha um relacionamento, parece, de 20 anos com dona Sebastiana, e por conta da separação não se conformou e contratou o meu constituinte, que é esse Dioclésio da Silva, para lesioná-la e levar o celular dela para ver as mensagens. As mensagens, se tinha algum contato com outro homem, já estava separado. O que acontece? O Dioclésio aceitou, ele, depois descobriram quem era, tal, em sede policial ele contou os fatos, como aconteceu, em juiz também assumiu o que aconteceu, que o caso era grave, eu entendo, que ele tinha que levar
ele tinha que lesionar ela até para deixar impossibilitada de andar e levar o celular. E o Dioclésio, meu constituinte, aceitou e se dirigiu até a casa que ele morava em outra cidade, foi até Uruçuí e invadiu a casa de Dona Sebastiana. E levou Dona Sebastiana para a cozinha e lesionou. Não resta dúvida sobre isso. O que se discute, Vossa Excelência, é em relação ao roubo. Veja bem, ele levou 2 celulares. Ele não sabia qual era de Dona Sebastiana, levou 2 celulares. Inclusive, não levou o celular de Dona Sebastiana porque estava debaixo, acho que de um travesseiro. Levou o celular de uma sobrinha dela e da mãe dela, que estava lá para ir para um concerto. Ora, esse celular estava em cima da cama. Teve violência? Eu estou pedindo... eu vou falar, doutor, porque é o seguinte, eu era advogado, conheço a instrução do... Aí chegou um advogado prometendo mundos e fundos, absolvição, que não é o caso. E aí ele atravessou uma procuração. Eu já tinha recorrido, doutor Edivaldo Moura, deste processo. Mas só que as razões foi feito por esse advogado. Me parece que essa tese que eu estou argumentando aqui não é o que está nas as razões, porque ele tenta absolver uma coisa assim, e não é o caso. Não é o caso. O que eu discuto, doutor Edivaldo Moura, é que, primeiro, o celular estava em cima da cama, não vi violência para levar os celulares. Teve violência para lesão. Mas vamos dizer que foi o roubo. Ora, os 2 celulares ao mesmo tempo da sobrinha de Dona Sebastiana. Um da mãe dela e outro dela. Ele pegou o celular e levou. Vamos concordar que foi roubo. Mas não pode ter concurso material, neste caso, de 2 roubos. Um contra a Dona Sebastiana, que não existiu, porque o celular nem mesmo era dela, estava todos em poderes da sobrinha dela. Se for assim, uma pessoa chega num supermercado, leva vários itens, cada item é um furto. É um roubo só. Levou 2 celulares no mesmo momento. Não teve espaço nem de tempo, pegou os 2 celulares e levou. Mas o senhor Dioclésio foi condenado em concurso material. Um celular da Dona Sebastiana, que nem existiu, que ficou lá, está nos autos isso aí, Vossa Excelência. A própria sobrinha disse que o celular da Dona Sebastiana ficou lá, que era o celular que queria, que o mandante tinha interesse, foi justamente o que não foi levado. Mas ele levou 2 celulares, uma da sobrinha dela e outra da mãe da sobrinha dela, não foi dela. Mesmo se fosse dela, naquele momento, Vossa Excelência, não pode se falar em concurso material. Um roubo só. Ou um furto, que eu defendo que não foi nem um roubo, que não teve violência para levar o celular. Não teve nenhuma violência para levar o celular. Mas que fosse o roubo. Não podia ter concurso material. Quer dizer que o cara leva vários objetos de um roubo, para cada objeto é um roubo autônomo. Não, isso não existe. Isso não existe de maneira nenhuma. A defesa só vem se manifestar nesse sentido. Agora, como o doutor Ivan está aí, eu olhei as razões do colega, porque esse processo eu sei todo dele, porque eu participei, desde o inquérito até a instrução. Depois, esse advogado atravessou uma procuração, que eu já tinha recorrido. Minha tese era essa, que não existiu
2 roubos autônomos. Foi em um contexto só que ele levou 2 celulares. Eu entendo que não foi nem roubo, foi furto. Mas se entendesse por ser roubo, não podia ser roubos autônomos. Era um roubo só. E, portanto, a defesa só insurge, doutor Edivaldo, nesse sentido, que não fui eu que apresentei as razões, e eu dei uma olhada, porque minha tese, desde o início, era, até nos memoriais, alegações finais, era pedindo a condenação mesmo. Mas me surpreendeu o concurso material de roubo. Um fato só. Um roubo só. Eu entendo que foi até furto, mas sim, se Vossa Excelência entender que foi roubo, não pode ser 2 roubos autônomos. É homicídio. Os processos estão sendo julgados. Portanto, Vossa Excelência, a defesa só insurge nesse sentido, que seja considerado só um roubo, com nova dosimetria, e o regime, que seja o regime semiaberto. É só isso que a defesa quer. Ele tem que ser condenado na lesão? Tem. E entendo que no furto também, sim, mas se Vossa Excelência entender que teve o roubo, mas não concurso material. Não existe concurso material aí. É como a defesa requer. Meu muito obrigado. O nome do paciente de Vossa Excelência, doutor? É o Dioclésio da Silva. Onde está Dioclésio da Silva aí? Não tem nada, nem desse. O processo está na pauta, mas é o de número 8, não é o 7º mencionado pela doutora. Não, mas ela falou, ela chamou o 7, aí depois falou no 8. Penal de número 8, desembargador. Relação criminal, roubo majorado, roubo simples e lesão corporal, nulidade por ausência de inquérito policial em relação a uma das vítimas. Não ocorrência, preliminar rejeitada. Ausência de prova para condenação. Não ocorrência. Condenações mantidas. Reforma da pena base. Pleito indeferido. Reforma da 3ª fase da dosimetria. Pleito indeferido. Direito de receber e recorrer em liberdade. Indeferimento, apelações criminais conhecidas e não providas. Tópico 1.
o fato delituoso perpetrado contra a vítima Cátia Regina Costa Pereira encontra-se devidamente narrado na peça acusatória, o que possibilita que o apelante se defenda de uma imputação concreta. Assim, verifica-se que foi assegurado ao apelante o exercício do amplo direito de defesa. Tópico 2. O inquérito policial constitui peça meramente informativa, razão pela qual a sua ausência não obsta à propositura da ação penal, especialmente quando presentes outros elementos aptos a subsidiá-la. Tópico 3º. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelas declarações da vítima e testemunhas, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame de corpo de delito. Considerando as provas, tópico 4º, considerando as provas coligidas nos autos, resta comprovado de forma sólida a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado praticado contra a vítima Sebastiana, do crime de roubo praticado contra a vítima Cátia e de lesão corporal praticado contra a vítima Sebastiana, impondo-se a rejeição da alegação de inexistência de provas para a condenação. Repressa todos os crimes. Tópico 5º. As circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma fundamentada em elementos concretos que não são inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual não vejo como excluir suas aplicações na primeira fase da dosimetria, o que autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal. Tópico 6º. Assim, não vislumbro deficiência na fixação da pena base imposta ao apelante Vera Conde, razão pela qual esta deve ser mantida nos termos da sentença condenatória. Tópico 7º. A terceira fase da dosimetria encontra-se devidamente fundamentada. Verifica-se que a magistrada Cor não fez nenhuma observação sobre o número de majorantes, considerando que para cada crime houve a incidência de apenas uma causa de aumento. Ademais, a exasperação da pena se deu na fração mínima prevista em lei. Tópico 8º. A prisão preventiva foi mantida consubstanciada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas imputadas, a qual resta demonstrada pelo modus operandi empregado e pela pluralidade de tipificações penais. Tópico 9º. A manutenção do cárcere cautelar encontra-se devidamente fundamentada na sentença, impondo-se o indeferimento do pedido de recorrer em liberdade. Tópico 9º e último. Apelações criminais conhecidas e não providas. É como eu estou julgando o desembargador Pedro Macedo, desembargador Ricardo. Doutor Edivaldo Moura, só questão de ordem. Eu até falei para Vossa Excelência que as razões não foram apresentadas por mim, não eram essas teses. Aí eu pedi, como o procurador está aí, o que eu questionei foi 2 celulares que foi levado no mesmo contexto, na mesma hora, e não existia 2 roubos, e só um. Foi isso que eu questionei. Mas não está na peça, que foi outro advogado que fez, eu deixei bem claro. Essas teses do outro advogado, eu nem ia nem tocar nisso. Era só essa tese que o roubo em si levou 2 celulares no mesmo contexto. E, portanto, não pode falar em 2 roubos. Porque se fosse assim, se o cara entrasse no supermercado, levasse uma escova, uma coisa, cada um era um furto, não. Foi só isso que eu falei. A defesa não está levando em conta as razões do outro advogado. Porque não há de se falar nulidade, não há de se falar nada. Materialidade está feita, aí está tudo aí. Só questionei, doutor Edivaldo Moura, só que foi no mesmo contexto, levou 2 celulares, não pode se falar em 2 roubos autônomos. Só foi isso. Só foi isso. A tese da defesa agora. E não está nas razões, eu concordo, não está nas razões. É tanto que eu pedi que o doutor Ivan se manifestasse sobre isso.
sobre isso, sobre minha tese. Minha tese não tem nada a ver com as razões lá. Não sei se cabe, não sei, mas é só isso. Em relação às teses do outro advogado, não estou levando. O senhor está coberto de razão. Desembargador Pedro Macedo. Acrescentar, porque, na verdade, isso é o que nós encontramos nos autos, foi exatamente isso. Tá certo. O senhor está certo. Na nossa decisão. Falou, Pedro Macedo. Eu peço vênia ao nobre advogado, mas os argumentos apresentados pelo relator merecem credibilidade, merecem atenção e confirmam os fatos constantes dos autos. Portanto, acompanho o relator. Embargador Ricardo Eulário. Cumprimentando o doutor Dimas, aí, atuante advogado, mas existe aquela máxima de que o mundo do julgado é o mundo do processo. Né? Tudo deve estar dentro do processo para que sejam respeitados aí os direitos e garantias de todos. Assim sendo, e em respeito ao processo, eu vou acompanhar inteiramente o voto do relator. Decisão unânime nos termos do voto do relator, doutora Vanessa. Desembargador Ricardo Gentil, o processo de número 9, ele foi suspenso o julgamento, na verdade, na sessão anterior, por determinação do eminente relator, desembargador Pedro Macedo. Houve a sustentação oral, mas o advogado já entrou aqui em contato comigo, disse que não vai mais sustentar e que realmente vai só aguardar a manifestação do desembargador Pedro Macedo. E na sessão passada, o desembargador Pedro não iniciou o julgamento. Ok, então estou liberado. Processo é o 0759-770-36.2022, é um habeas corpus de Luzilândia, vara única, impetrantes Jaires José Ribeiro Fenelon e outro. Paciente Denilson Brito Ribeiro, impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da vara única da comarca de Luzilândia. Vossa Excelência é o relator, desembargador Pedro Macedo. Só vou dar um cheiro nele. Microfone ativado aí, é bom desativar, está saindo aqui o som. Não estou identificando de quem é. Desculpa que estou na sessão. Desembargador Pedro, ative o seu microfone. Isso. É de Luzilândia, é? Isso, desembargador. Vara única, o paciente é Denilson Brito Ribeiro. Bem, eu vou ler só a emenda. Nós estamos concedendo a ordem com impulsionistas cautelares e a emenda nos seguintes termos: processo penal, habeas corpus, organização criminosa majorada e ameaça. Excesso de prazo na formação da culpa. Transcurso de 4 meses para o recebimento da denúncia. Atraso que não pode ser atribuído à defesa. Ofensa ao princípio da razoabilidade. Constrangimento ilegal configurado. Ordem conhecida e concedida. Nos termos do artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal, abro aspas, a todos no âmbito judicial e administrativo são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Fecho aspas. 2. No caso dos autos, o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 7 meses, sendo a denúncia recebida apenas com o transcurso de 4 meses, logo após o requerimento de informações, a requisição de informações ao magistrado. 3. Demonstrada, portanto, a injustificável demora para o recebimento da denúncia, sem que a defesa tenha contribuído para tanto, torna-se ilegítima a manutenção da custódia cautelar, dentro do flagrante de respeito aos prazos processuais e, principalmente, às garantias da liberdade individual. Precedentes. Ordem concedida mediante aplicação de medidas cautelares. Como voto, senhor presidente? Desembargador Ricardo Gentil, novo procurador. Pela concessão da ordem, com a imposição de medidas cautelares. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência e colho o voto do colega Ricardo Eulário. Com o relator, senhor presidente. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Ou não, doutora Vanessa? Ao som. Mais algum advogado presente?
Processo de número... Há embargos de declaração, desembargador Edivaldo Moura? Eu acredito que agora não demore mais. O do processo de número 1 são embargos, é o 0000090-51.2012, Guadalupe Paraúnica, embargante RSL, advogados Fernanda de Souza Abreu e outro, embargado Ministério Público do Estado do Piauí, Vossa Excelência é o relator. Processo de número 1, de Guadalupe Paraúnica. Embargo de declaração, apelação criminal, hipóteses previstas pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, não configuradas, ausência de previsão legal, quanto à hipótese de intimação via WhatsApp para fins de sustentação oral. Pré-questionamento, embargos declaratórios rejeitados. Tópico 1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração como recurso de correção destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Tópico 2. A manifestação acerca da inclusão na pauta da sessão por videoconferência deverá ser realizada após a realização da pauta de julgamento e até o início da respectiva sessão de julgamento, sob pena de preclusão, embargos conhecidos e rejeitados. Pagador Pedro, pagador Ricardo. Acompanho o relator. Pagador Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Processo de número 2, são embargos de declaração no recurso sentido estrito 0815-545-38, primeira vara do Tribunal do Júri, embargante Francisco Alberto Mesquita da Cruz e outros, embargantes. Advogado Gilberto Alves Ferreira, embargado Ministério Público, Vossa Excelência também é o relator deste processo. Embargo de declaração em recurso em sentido estrito, contradição e ausência de fundamentação, inexistência, rediscussão de matéria devidamente apreciada no acórdão, não acolhimento. Tópico 1. Ausente, contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade são rejeitados os embargos declaratórios que não servem à rediscussão do julgado. Tópico 2. O acórdão embargado se manifesta claramente acerca da matéria apontada equivocadamente como contraditória. Tópico 3. Notória a pretensão de rediscussão por mero inconformismo da matéria já julgada no recurso, o que é vedado em aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados em consonância com o parecer ministerial superior. Embargador Pedro Macedo, embargador Ricardo Lara. Acompanho o eminente relator. Acompanho Vossa Excelência. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Doutora Vanessa. Constando que o processo de número 4 ele foi adiado a pedido do excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, relator do processo, é o 0761-197-68.2022, é um habeas corpus de Geromênio Vara Única. Processo de número 5 são apelações criminais 0755-690-63.2021, União, vara do Tribunal Popular do Júri, apelante apelado Ministério Público do Estado do Piauí, apelante apelado José Wellington da Silva Lima, Defensoria Pública do Estado do Piauí, Vossa Excelência é o relator, desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo. Processo de número 5. Um minuto aí. Cadê o voto? Tanta coisa na minha mente. Eu tá podendo. Tá.
Relatório no sistema, senhor presidente. Pedro Macedo. Muito bem. Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade recursal, objetivos e subjetivos, conheço dos recursos interpostos. Conforme relatado, a acusação pleiteia a submissão do apelado a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, enquanto que a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena. Como não foram suscitadas preliminares, passa a análise do mérito recursal. Inicialmente, vou relembrar que, diante do apontado fundamento legal, artigo 593.3d do CPP, cabe ao órgão recursal apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, somente admitindo a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova, capazes de sustentá-lo, consoante entendimento firmado pelo STJ. Transcrevo jurisprudência aqui do ministro Jorge Mussi. Prossigo. Pelo que se verifica das respostas aos quesitos, os jurados reconheceram a autoria delitiva, porém, desclassificaram a conduta para a do crime de lesão corporal grave. Artigo 129, parágrafo 2º, 4 do Código Penal. Passando-se ao juízo de constatação acerca da existência de elementos aptos à manutenção do veredito, cumpre a análise da prova de natureza oral, colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, o acolhimento da tese acusatória encontra substrato suficiente no depoimento prestado em juízo pela vítima Domingos da Silva Rocha, dando conta de que, abro aspas, se encontrava no bairro de propriedade de seu tio, fecho aspas, e, por conhecer o apelante, abro aspas, de vistas, percebeu que ele estava jogando sinuca e ingerindo bebida alcoólica. Posteriormente, abro aspas, seu tio se aproximou e disse que ele, apelante, estava caçando conversa com todo mundo, fecho aspas. Por esse motivo, ficou mais atento. Em determinado momento, o apelante se aproximou e lhe pediu a chave de sua motocicleta emprestada. E, diante de sua negativa, assim que deu as costas, foi violentamente atingido por um golpe de facão, que lhe acertou à altura da boca, e mais outros 2. Ato contínuo, abro aspas, tentou se defender, mas percebeu outros 2 golpes, fecho aspas, até que foi socorrido por um tio, que desferiu, abro aspas, um golpe de taco de sinuca na cabeça do acusado, fecho aspas. Acredita que abro aspas, o objetivo do acusado era lhe matar, atingindo seu pescoço, mas como virou de costas, o corte aconteceu na boca, fecho aspas. Após ser atingido, foi socorrido e levado para o hospital municipal e, durante o atendimento, abro aspas, tomou conhecimento de que o acusado estava lá, no hospital, para terminar o serviço, fecho aspas, mas foi contido pelo segurança e pelos policiais. Ao final, diz que ficou hospitalizado por 2 horas, onde foi submetido aos processos médicos iniciais, deixando de trabalhar por 15 dias. Depois disso, abro aspas, procurou o INSS, mas nunca chegou a ser atendido. Fecho aspas. A testemunha Diana da Costa Marques, policial militar, relata em juízo que, abro aspas, só se recorda de que havia outra pessoa ferida no hospital, fecho aspas, e que teria ocorrido, abro aspas, um problema inicial do acusado com os médicos e enfermeiros, fecho aspas. Finaliza dizendo que, abro aspas, a vítima teria lhe dito que o acusado tentou matá-la, fecho aspas. Francisco Carlos Neto de Souza, também policial militar, narra em juízo que, abro aspas, foi chamado ao hospital porque um paciente estava resistindo ao atendimento e, quando chegou, percebeu que se tratava do acusado. Fecho aspas. Esclarece que a vítima estava sendo socorrida em outra sala e relatou que, abro aspas, sendo relatado que o acusado tinha lhe pedido uma moto,
mas pelo fato de não ter emprestado, acabou sendo atingido. Fecho aspas. Relata também que, abro aspas, o vigia do hospital apresentou um facão apreendido com o acusado, e que o fato teria acontecido em um bar na Vila Nova Conquista. Fecho aspas. Testemunha Francisca Trindade, tia da vítima, disse, em juízo, que o acusado estava com um facão na cintura e pediu uma dose de cachaça. Depois saiu dizendo que ia jogar sinuca. Fecho aspas. Posteriormente, seu sobrinho, que é a vítima, chegou e ficou sentada, abro aspas, do lado de fora, ouvindo o som. Informa que, abro aspas, eles, vítima e apelante, tiveram uma conversa, quando então o acusado retorna para dentro do bar. Fecho aspas. Mas, vírgula, abro aspas, logo depois, ele, apelante, aplica um golpe com o braço e também com um facão, deixando os dentes da vítima de fora. Fecho aspas. Ao visualizar aquela cena, pegou, isso é testemunho dizendo, abro aspas, um taco de sinuca para defender seu sobrinho. Fecho aspas. A oportunidade em que, abro aspas, o acusado ainda pegou 2 outros golpes. Fecho aspas. E ato contínuo desferiu, abro aspas, golpes de taco de sinuca no acusado, até que ele caiu. Fecho aspas. Aproveitando-se que o apelante estava no chão, abro aspas, correu para dentro de casa e se armou de um facão e um pedaço de pau. Fecho aspas. Quando então, abro aspas, o acusado saiu correndo. Fecho aspas. Assim, conseguiram levar a vítima para o hospital. Esclarece que permaneceu em sua residência, pois tinha filhos menores, enquanto sua esposa conduziu a vítima para o atendimento no hospital. Contrapondo-se ao que foi dito pelas supracitadas testemunhas, tem-se o interrogatório prestado em juízo pelo apelante, quando confessa ter cometido o delito, mas alega em sua defesa que não teria agido com o ânimo, né, Cândido, de matar a vítima. Nota-se, portanto, que a tese acusatória encontra substrato suficiente nos depoimentos colhidos em juízo e demais provas, que servem de indícios suficientes da autoria, até porque as lesões causadas na vítima foram em regiões vitais, o que torna a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse sentido, colaciona o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais páreos. Transcrevo aqui, decisão do STJ, ministro Joel Ilan Pacionic. A terceira sessão do STJ consolidou o entendimento de que, abro aspas, não ofende a soberania dos vereditos a anulação de decisão do tribunal do júri que se mostre manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do artigo 483, parágrafo 2º do CPP. De igual modo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também do nosso TJ, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. A legislação processual assegura a reforma da decisão do júri quando esta se apresenta dissociada do acervo probatório, ou seja, quando não encontra apoio nas provas produzidas durante toda a instrução criminal. É o que diz o nosso estimado colega, desembargador Sebastião Martins. Conclui-se, portanto, que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se, então, a submissão do apelante a novo julgamento. Diante do reconhecimento da necessidade de realização de um novo júri, torna-se prejudicada a análise das teses do recurso defensivo. Posto isso, o êxito dos presentes recursos para dar provimento ao acusatório, com o fim de anular a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, Popular do Júri, e determinar que o apelante José Wellington da Silva Lima seja submetido a novo julgamento, ficando prejudicado o defensivo, em dissonância com o parecer do Ministério Público Superior. É como voto, senhor presidente, eminente desembargador Ricardo Gentil e digno procurador. Então, com o voto do excelência, desembargador Pedro Macedo, desembargador Ricardo Eulário. O relator, senhor presidente. Decisão unânime nos termos do voto do relator, doutora Vanessa. Vou voltar aqui. Processo de número 10 e o processo de número 11, todos os dois são de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Edivaldo Moura, eu vou apregoá-los. O de número 10, 000-1227-54, é uma apelação criminal
Teresina, Sexta Vara Criminal, apelante RRA, defensor público José Wellington de Andrade, apelado Ministério Público do Estado do Piauí, Vossa Excelência é o relator. E o de número 11 é o 0759-005-65.2022, um habeas corpus da 5ª Vara Criminal, impetrante, Defensoria Pública do Estado do Piauí, paciente Eliarde Pereira Sobrinho, impetrado, excelentíssimo senhor juiz de direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Teresina, Vossa Excelência também é o relator. São os 2 últimos processos. Perdão, ainda falta o número 7. Pagador Ricardo, pagador Pedro Macedo, tem? É uma apelação criminal relacionada com estupro de vulnerável, em que eu estou exatamente decidido com base em posicionamentos já afirmados, né, por alguns dos nossos tribunais, inclusive pelo próprio STJ. Apelação criminal, processual penal, estupro de vulnerável, mérito, absolvição, acolhimento, inexistência de tipicidade material comprovada pelo conhecido e provido. Tópico 1. Em cumprimento aos princípios norteadores do direito penal, não basta a comprovação da idade para a tipificação do crime de estupro de vulnerável, uma vez que o critério etário não é absoluto. A melhor solução reside na aferição casuística do grau de maturidade sexual e desenvolvimento mental do suposto ofendido, para definir se é ou não vulnerável, aplicando-se a lei de maneira mais justa ao caso concreto. Porque primeiro parece que decidiu desse sentido o ministro Marco Aurélio, já aposentado. Tópico 2. O estupro pressupõe o constrangimento de mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Artigo 203 do Código Penal. A presunção desta última, por ser a vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada que a essência da mulher e surgindo-se da prova dos autos, a aparência física e mental de tratar-se de pessoa com idade superior a 14 anos, impõe-se a conclusão sobre a ausência de configuração do tipo penal. Recurso de apelação conhecido e provido. Desembargador Pedro Macedo, desembargador Ricardo Olavo. Eu acompanho o relator. O relator. Decisão unânime nos termos do voto do relator, doutora Vanessa. Eu vou trabalhar uma certa... Eu vou trabalhar uma... Doutora Vanessa. Doutora Vanessa, vamos lá. Doutora Vanessa. Inclusive, ela já pregou. Bora, já terminou. Já pregou. Relatório do doutor Valdo Moura, o último da pauta, o número 11, um habeas corpus. Ela já pregou. É o 7º processo, né? Não, é o 11º. Depois o 7 vai ser o último, mas o que ela pregou... Perdão, desembargador, eu estava aqui com a colega na 2ª criminal, assessorando, o processo de número 10 foi a apelação criminal, Vossa Excelência já julgou, e o de número 11 também, desembargador Edvaldo Moura, o habeas corpus. Ainda tem essa
Só o processo de número 7 agora, o último processo, a apelação criminal, Parnaíba, primeira vara criminal. Esse é 8, é oitavo. Esse 2 aí. Não, o 8 já foi julgado. O 8, o doutor Dimas... Vanessa, o 11º você apregou, mas o desembargador não julgou. Julgou o 10º. Não julgou? Ok. Então, o 11º, desembargador Edivaldo Moura. Eu habeas corpus. Eu vou habeas corpus, processo penal, organização criminosa, nulidade, busca e apreensão, ausência de fundamentação, suspensão da audiência, denegação. Tópico 1. No que tange ao pleito de suspensão da audiência de instrução e julgamento, verifico que resta superado, ou seja, perdeu seu objeto. Isto porque a referida audiência estaria designada para datas pretéritas, 10, 11 e 13 de outubro de 2022, e já foi realizada, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora. Tópico 2. A tese da impetração que pleiteia a nulidade absoluta da medida cautelar de busca e apreensão por não ter sido precedida de requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, também não merece prosperar. Isso, pois, consta dos autos do processo número tal, a representação prévia da autoridade policial. Nesse sentido, o Ministério Público Superior fez a juntada do referido documento em ID 903-5007. Tópico 3º. Ademais, também não assiste razão à impetrante, que é em relação à alegação de que a decisão que rejeitou a nulidade da medida cautelar é carente de fundamentação. A referida decisão foi devidamente fundamentada, respeitando o 93, inciso 9 da Constituição Federal. Foi apontada a imprescindibilidade do deferimento da medida de busca e apreensão para dar continuidade às investigações. Ademais, a decisão foi fundamentada em informações contidas no requerimento realizado pela autoridade policial, além dos elementos que acompanham a investigação policial. Tópico 4. Ordem denegada em consonância com o parecer do Ministério Público Superior, doutora Vanessa. Doutor Magalu Pedro Macedo. Acompanho o relator. Doutor Ricardo Lado. Relator. Zonando nos termos do voto do relator. E agora sim, o último processo é o de número 7, com a apelação criminal 0803-467-48, Parnaíba, primeira vara, Valcir Batista dos Santos, advogados Luiz Carlos Souza Vasconcelos Júnior e outro, apelado do Ministério Público, Vossa Excelência também é o relator desembargador Edivaldo Moura. Não tem sustentação oral, não, né? Não. Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Recurso da defesa. Acervo probatório insuficiente. Excludente de ilicitude. Fundada dúvida. Absolvição. Tópico 1. Absolve-se o acusado da prática de crime de lesão corporal seguida de morte, em homenagem ao princípio do indúbio pro réu, quando o contexto probatório deixa dúvida quanto à intenção do réu de lesionar a vítima ou apenas se defender de forma proporcional ou innecessária. Tópico 2. O apelante alega que reagiu à injusta agressão da vítima, que em vantagem física e com histórico de agressividade, iniciou a agressão desferindo o golpe de tijolo. Os relatos da vítima foram corroborados por todas as testemunhas de acusação ouvidas em juízo e não foram afastados pelo laudo cadavérico, que atestou que o apelante desferiu apenas um golpe na região abdominal da vítima. Tópico 3º. No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio do indúbio pro réu, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado. Não havendo provas suficientes da autoria delitiva, a absolvição da autoria e da culpabilidade do réu, a absolvição é medida que se impõe. Apelação provida para absolver o apelante diante dos fundados elementos indicativos de que agiu em legítima defesa. Pagador Pedro Macedo. Acompanho plenamente o relator. Decisão, pagador Ricardo Eulário.
Desembargador Ricardo Eulado. Seu microfone. Acompanhe Só Vossa vendo, Excelência, Ricardo. presidente. Acompanhe Vossa Excelência. Tá. Obrigado. Essa aqui, Finalizada a pauta, desembargador Edivaldo Moura, agradecendo aí mais uma vez a vinda do desembargador Ricardo Gentil, que hora veio colaborar. Infelizmente, o desembargador Joaquim Santana não pôde vir, tendo em vista que lá também na segunda criminal eles se estenderam um pouco. Um abraço a todos, desembargador Pedro Macedo, doutor Ricardo, Ivan, muito obrigado. Ricardo. Obrigado. E eu Abraço, Ricardo. Se precisar de mim, eu já estou exatamente estou melhor, né, para colaborar com o colega e com os outros colegas das outras câmaras, viu? Um bom almoço e um bom trabalho. Também disponha, meu caro Ricardo Gentil. Dispõe da nossa parte também. Um abraço. Muito obrigado. Desembargador, não é por outra coisa que o doutor Ricardo é gentil até no nome. É gentil. Um abraço, com certeza. Um abraço e gentil por excelência. Um abraço, doutor Ivan. Almoço, meu caro família. Eu acho que não.